Fala galerinha, beleza? Professor Rodrigo Cavalcante falando, e hoje no terceiro vídeo da nossa série sobre função afim, nós vamos tratar um pouco sobre taxa de variação e resolver alguns exercícios envolvendo função do primeiro grau. Então sem demora, vem comigo para o vídeo, valeu! Fala galera, beleza? E para a gente começar falando sobre taxa de variação, eu queria que você prestasse atenção nesse probleminha. Suponha que você tem uma caixa d'água, em formato de uma caixa de um paralelepípedo, e uma torneira começa a encher essa caixa d'água. Suponha que inicialmente ela tem 10 litros d'água, e com o passar do tempo ela sai de 10 litros para 50 litros, tá? Ela sobe de 10 para 50. Mais precisamente, em 5 horas. Então, essa torneira levou 5 horas para encher essa caixa d'água de 10 para 50 litros. A pergunta inicial é, qual a taxa de variação do volume dessa caixa d'água em função do tempo? Qual a taxa de variação do volume em função do tempo? Tranquilo? Ó, inicialmente não tem muito estresse para você calcular. Por quê? Você vai ver rapidinho que a taxa de variação, para descobrir a taxa de variação do volume, dependendo do tempo, basta eu pegar a quantidade de volume que eu coloquei dentro dessa caixa e o tempo que eu gastei para que isso ocorresse, tá certo? Então eu vou dizer aqui que essa taxa seria, concorda comigo que é 40 litros, que foi a quantidade de água que essa torneira colocou dentro dessa caixa d'água, né? Passou de 10 para 50, então 40 litros. E o tempo que ela levou para fazer isso foi um tempo de 5 horas. Então, fazendo a continha, você descobre que essa taxa de variação, e faltou o azinho aqui, ó, descobre que essa taxa de variação do volume em função do tempo seria 40 dividido por 5, 8 litros por hora. Beleza? O que é que isso significa aqui, professor? Que a cada hora, essa torneira, ela injetava, né, 8 litros de água aí. Como essa taxa, ou melhor, como essa vazão de água é constante nesse nosso problema, essa torneira, ela mandava essa quantidade de água, né, nesse intervalo de tempo, de uma forma constante, né, nem aumentava a vazão, nem diminuía, a gente pode modelar essa situação através de uma função do primeiro grau, tá? Onde o volume da água, em função do tempo, pode ser representado por uma reta, já que essa taxa era constante. E aí, graficamente, ficaria da seguinte maneira, olha só. Você concorda comigo que eu tenho aqui, ó, 10 litros d'água, né, que é a quantidade, o volume inicial, tá? E eu sei também que depois de 5 horas, a quantidade de água que tinha lá dentro era de 50. Tranquilo? Então, como eu posso modelar essa situação por uma retinha, por uma função do primeiro grau, já que essa taxa de variação é constante? Vamos achar essa formulazinha aí, achar a fórmula dessa função? Eu sei que toda função do primeiro grau, a fórmula dela eu posso representar por y igual a x mais b, beleza? Então, vamos tentar descobrir qual a fórmula dessa função aí. Olha só. Eu sei que a taxa de variação é 8 litros por hora, né? Vamos guardar essa informação um pouquinho e vamos descobrir a fórmula da nossa função. Se você assistiu a nossa aula passada, se você não assistiu, eu vou deixar o linkzinho aqui no card para você assistir. Tem muita coisa interessante lá. E nessa aula, a gente disse para vocês o seguinte, ó. Se a sua função é y igual a x mais b, esse bzinho, que é a parte fixa da sua função do primeiro grau, ele é justamente esse ponto em que o gráfico corta o eixo y. Então você já pode dizer, sem medo de ser feliz, que o bzinho é igual a 10. Você vai brigar para descobrir o valor de a, tá certo? E aí você fechar a fórmula da sua função. Professor, como é que eu vou descobrir esse valor de a? Ora, a gente já sabe pelo gráfico que quando o tempo for 5, quer dizer, quando o x, o eixo horizontal, for 5, o y, que é o volume, ó, é 50. Então vamos substituir lá, ó. Vai ficar o y 50 igual ao a, que eu não sei, estou doido para descobrir. O meu x é 5, tá? Mais o b, que eu já sei, que é 10.
E aí eu vou ficar ó, com 50 igual a 5A mais 10. Você já sabe que esse 10 ó, ele vai mudar de lado. Mudou de lado, mudou o seu sinal, não é isso? Então eu vou ficar aqui ó, com 50 menos 10 igual a 5A. Então vou ter 40 igual a 5A. A vai ser igual a 40 sobre 5, né? Está multiplicando o 5, ele passa dividindo. Esse A vai ser 8. Beleza? E aquela formulazinha que você não sabia, y igual a ax mais b, né? Vai ficar y igual a o A que você acabou de calcular, que é 8x, mais o b que você já sabia que era 10. E aí o que é que eu quero chamar a atenção, a sua atenção? Eu quero que você perceba, gente, que esse 8, ó, que é o A da sua função, ele é exatamente a taxa de variação. Então, numa função do primeiro grau, tá, a taxa de variação corresponde ao A da sua função, ou o A da sua função corresponde à taxa de variação, tá certo? Esse Azinho, que é aquele coeficiente angular, a gente também pode chamá-lo de taxa de variação. E aí, gente, para que você não faça toda essa continha aqui, ó, para calcular o valor de A, você pode descobrir esse A fazendo a seguinte continha, ó. Você pode afirmar que o A vai ser, já que ele é a taxa de variação, então eu posso dizer que ele vai ser a variação dos valores de y dividido pela variação dos valores de x. Como assim, professor? Não ficou claro para mim, não. Olha só, gente. Você concorda que quando eu passo de 10 para 50 litros, o meu y ele varia 40 unidades? E quando eu saio ó, do zero, que é quando começa a contagem de tempo, né? Do 0 ao 5, o meu tempo, que é o x, ele varia 5 unidades. Então, ó, esse A seria a variação de y, que é 40, dividido pela variação do x, que é 5. E aí eu encontro o 8, do mesmo jeito. Então, essa é uma forma, aí eu posso chegar à conclusão que A é 8. Então, essa é uma forma ó, de você determinar o A da função, sem necessariamente precisar fazer as substituiçõezinhas na fórmula y igual a x mais b. Beleza? Espero que tenha dado para entender. O A da sua função, ele é a taxa de variação da sua função do primeiro grau. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. O reservatório A perde água a taxa constante de 10 litros por hora, enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico estão representados no eixo Y os volumes em litros de água contida em cada um dos reservatórios em função do tempo em horas, representado no eixo X. Calcule o tempo x0 em horas, representado no gráfico. Bom, antes da gente resolver, vamos tentar entender um pouquinho o que esse gráfico diz, né, e o que a gente pode tirar dele, beleza? Então vamos lá. No gráfico eu tenho aqui ó, uma retinha decrescente, essa retinha azul aqui, beleza? Então ele, se eu dar uma lidinha no probleminha, eu vou perceber que ele representa o reservatório A, porque o reservatório A ele está perdendo água. O volume de água dele está diminuindo, beleza? Então, como é uma retinha, eu posso dizer que o reservatório A vai ser y igual a ax mais b. Já sei que esse b vale 720, por quê? Porque é o ponto em que o gráfico toca o eixo y. E esse A, eu já vi no exemplo anterior que ele é a taxa de variação. Nesse problema, ele diz que o reservatório A ele perde 10 litros de água por hora. Então, se ele perde, essa taxa de variação negativa, menos 10. Beleza? Então, eu já sei que a fórmula que representa o reservatório A vai ser menos 10x mais 720. Se eu olhar para o reservatório, para o gráficozinho em amarelo, ele vai me representar o reservatório B, porque é o reservatório que ganha água. E aqui, com o passar do tempo, ó, essa função ela vai aumentando o valor, né? Uma função crescente. Também é uma retinha, então eu posso dizer que o reservatório B vai ser y igual a ax mais b. Esse Bzinho, de novo, a gente já mata ele aqui, ó. Eu já sei que ele vale 60. Por que eu sei que ele vale 60? Ponto em que o gráfico toca o eixo y.
Beleza? Então já sei que ele é 60. E o A, que é a minha taxa de variação, o problema diz que há um ganho de 12 litros por hora. Então essa taxa de variação é uma taxa positiva de 12. Então o volume do reservatório B seria 12x mais 60. E aí, para finalizar, a gente precisa saber quem é esse x0 aqui, ó, gente. Se você notar, esse x0 é justamente o ponto em que o gráfico que representa o volume de B e o gráfico que representa o volume do reservatório A, eles se cruzam. Então, nesse momento em que eles se cruzam, o volume do reservatório A é exatamente igual ao volume do reservatório B. Mas quem é o volume do reservatório A, professor? A gente não encontrou a fórmula dele, que é 10x mais 720. E do B, professor? 12x mais 60. Aí é só fazer letrinha para um lado, número para o outro. Ó. Você percebe que eu vou ficar com 720 menos 60 igual a 12x mais 10x. 660 vai ser igual a 22x. O 22 está multiplicando, passa dividindo, e aí eu vou ter 660 dividido por 22, vai dar exatamente 30. O que isso quer dizer? Que após 30 horas dessa brincadeira começar, o reservatório A vai ter o mesmo volume do reservatório B. Show de bola, galera? Essa é uma maneira de fazer. Se você fez de uma outra forma, ó, posta aí no comentário. Tranquilo? Vamos lá para o próximo exemplo. O percentual da população brasileira conectada à internet aumentou nos anos de 2007 a 2011. Conforme dados do grupo Ipsos, essa tendência de crescimento ela é mostrada no gráfico abaixo. Suponha que foi mantida para os anos seguintes a mesma taxa de crescimento registrada no período 2007 a 2011. A estimativa para o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013 era igual a... Então veja só, ele diz que o aumento se dá através de uma taxa constante, então eu posso representar esse aumento por meio de uma reta, de uma função do primeiro grau, tá certo? E aí ele quer saber qual que seria o percentual da população brasileira, né, com acesso à internet em 2013. E aí, gente, aproveitando essa característica da proporcionalidade na função do primeiro grau, eu poderia fazer essa questão rapidinho da seguinte maneira. Olha só. O que ele quer saber é o seguinte, ó. Em 2013, vamos supor que isso aqui é um tracejado retinho, tá certo? Em 2013, qual vai ser o percentual da população brasileira com acesso à internet? Não sei. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Você concorda comigo que de 27 para 48, houve uma variação aqui, houve um aumento de 21 unidades. Aumentaram 21 unidades. Para aumentar 21 unidades, foram necessários... 21 unidades, que eu digo 21%, né? Foram necessários se passar de 2007 a 2011. Quer dizer, foram necessários se passar 4 anos. Beleza? Agora, de 2011 para 2013, de 2011 para 2013 são 2 anos. Não são 2 anos? Ora, se em 4 anos eu aumentei 21%, em 2 anos, que é a metade do tempo, eu vou aumentar aqui, ó, também metade desse percentual. E a metade de 21 seria 10,5%. Então, se em 4 anos eu aumento 11, na metade do tempo eu vou aumentar metade desse percentual, 10,5%. Ora, se em 2011 eu estava lá em 48%, e vou aumentar mais 10,5%, significa que quando eu chegar em 2013, 48 mais 10,5, vou ter 58,5%. Belezinha? Só isso aí, gente. Então, eu consigo fazer isso por causa da proporcionalidade do gráfico da função do primeiro grau. E isso aí, ó, letra B de bola. Show? Tranquilinho? Maravilha? Então, galera, aquele recadinho básico para você. Se você não é inscrito no canal,
se inscreve, deixa o seu joinha, ajuda esse conteúdo a atingir o maior número de pessoas, tá certo? Indica o canal para os amigos e aí nos ajuda também a fazer a divulgação desse conteúdo tão bacana que é a matemática. Valeu? Encontro vocês na próxima aula e até a próxima. Valeu!